noite. Capítulo 18 de Êxodo. O subtítulo é: O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, e aos seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os seus filhos e a sua mulher a mulher deste, a Moisés, no deserto onde tinha acampado junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os teus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Perguntou um ao outro como estavam e entraram na tenda. Depois Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, todo o trabalho que lhes sobrevieram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Ele livrou o povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, até naquilo em que se houver arrogantemente contra o povo. Então aqui um aprendizado bem pequenininho, né? No versículo 11. Agora sei que o Altíssimo Yahweh, né, é maior que todos os outros deuses, até naquilo em que se houveram arrogantemente contra o povo, ou até nas coisas que Deus faziam, né, causando as destruições que ele causava, na verdade, contra os inimigos do povo hebreu. Isso ainda é maravilhoso para os crentes, para nós, para o povo santo. Então, quando vemos ou ouvimos alguma pregação dizendo que Deus causou a respeito de, né, uma destruição tipo Sodoma e Gomorra, tem gente que vai falar: nossa, Deus é ruim. Não, para nós cristãos foi causa justa e maravilhosa, ok? Não devemos xingá-lo, né, nem blasfemá-lo por causa dos feitos que possivelmente parecem ser ruins. Então, nesse caso, aprendemos um pouquinho para não blasfemar, maldizer as escrituras por alguns altos e baixos que encontraremos daqui por diante. Versículo 12. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés junto de Deus, diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé junto de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, permanecendo todo o povo junto a ti desde a manhã até agora, até a tarde? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim e eu julgo entre um e outro, e lhes declaro os estatutos
os estatutos de Deus e as suas leis. Era comum antigamente procurar auxílio, né, dos profetas para saber qual caminho tomar em casos judiciais ou questões familiares, né, até mesmo marital, né? Então isso era costumeiro de se consultar o profeta, no caso Moisés, para poder buscar auxílio de Deus. Versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou: não é bom que fazes isto. Certamente desfalecerei assim tu, como este povo que está contigo, porque isto te é pesado demais. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e seja Deus contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, eleva tu as causas a Deus. Ensinar-lhe-ás os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Além disto, procurarás dentre todo o povo homens de capacidade, temente a Deus, homens verazes, de que aborrecem a avareza, e os porás sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E julgam eles o povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena eles mesmos julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo irá em paz para o seu lugar, para suas casas. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. E escolheu Moisés homens capazes dentre todo o povo de Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes, pois, julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves eles as trouxeram a Moisés, mas toda causa pequena julgaram-na eles mesmos. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Hoje nós demos fim no capítulo 18 de Êxodo, né? Aprendemos um pouquinho. Aqui temos que ouvir conselhos bons de pessoas que têm bons frutos. No caso, Moisés ouviu o sogro dele, mas ele era sacerdote, o sogro de Moisés, né? Fala Jetro em outro lugar lá no capítulo 3, tem um nome primário, mas é Jetro, né? Então, temos que dar ouvido. Então, aqui também aprendemos no 11, né? Que por mais que nós vamos ver catástrofe, né? Causas que Deus fez com o povo, destruição, nós não podemos menosprezar a Bíblia, a Escritura, maldizer a Deus, ao Pai Celestial e ao, porque a gente viu a passagem escrita de tal coisa, né? Que a Ele é Deus, até mesmo os feitos que parecem possivelmente ruins para umas pessoas que são ímpias, mas para nós é maravilha. Então Ele é Deus assim mesmo para nós. Isso nós aprendemos hoje um pouquinho, tá bom? Uma outra vez entraremos no capítulo 19. Muito boa noite, que sirva de bom proveito para você essa leitura de hoje.